Radiola do Insólito. Olá pessoal, aqui é o William Gonçalves e nós vamos aí começar mais um episódio do Radiola do Insólito. E hoje a gente vai falar sobre uma lenda que é clássica aqui no estado do Pará. É uma lenda que já vem aí sendo disseminada há muitos anos, né? E hoje em dia com a internet, né, ela tem ganhado outros contornos, outras informações, né, que é a famosa moça do táxi. Rapaz, e essa lenda ela assombra Belém até hoje. Quem nunca ouviu falar de Josefina Conte, a famosa moça do táxi? Principalmente o entorno e a região de Belém em si, não é isso, William? Exatamente, né? Mas será que essa Josefina Conte realmente existiu? Ou será que foi só invenção, né? Então bora descobrir isso daí junto, né? Vamos lá. Quem foi Josefina Conte? Primeiro, vamos separar as coisas. A Josefina Conte é uma moça que existiu de verdade ali em Belém. Ela nasceu em 1915 e morreu em 1931 com apenas 16 anos. Ela morreu de tuberculose. Você sabia disso, né, William? Oficialmente é o que é colocado, né? E assim, exatamente como você falou aí, ela existiu e a família dela era uma importante família de Belém. O pai dela, né, chamado Nicolau Conte, era dono da fábrica de sapatos Boa Forma. Então, ou seja, não tem nada de personagem inventado. A Josefina Conte existiu de fato e viveu nesse período que você falou aí. Agora, tem uma parte que virou lenda em relação à história dela, né? Que é a seguinte: dizem as pessoas aí que no aniversário dela, ela volta do além para andar de táxi pela cidade. Rapaz, é assim. Imagina você, William. Você é um taxista ou para os dias de hoje você é um motorista de aplicativo. E aí você se depara com uma corrida, uma chamada em frente ao cemitério. E aí você se depara com essa corrida chamando do cemitério. E diga-se de passagem, né? Eu já trabalhei por muito tempo com motorista de aplicativo, pessoal. E sim, existem corridas chamando de cemitério de noite. Eu, de noite, nunca ia. Geralmente eu deixava o pessoal lá. E aí você se depara com essa corrida. O personagem aqui é o William. O William recebeu essa chamada. E aí ele foi lá atender. Entra uma pessoa, personagem essa que a gente tá falando aqui de Josefina Conte. Entra uma jovem e fala pra você que quer passear pela cidade. E ao fim da corrida, ela manda você cobrar no endereço dela que você deixou no dia seguinte. O que você faria, William? E aí quando o taxista vai cobrar, o pai da Josefina solta a bomba. Minha filha morreu há anos. Você já pensou, cara? É no mínimo de tremer as pernas, né? Quando você chega no outro dia lá. Olha, e assim, essa questão aí, né? A gente tá falando de táxi, você citou aí a questão do aplicativo, né? Acho que hoje no aplicativo seria um negócio bem complicado, né? Demais. Porque afinal de contas é tudo registrado, tudo monitorado, né? E quando era no táxi, e ainda mais na época, né? Onde ocorreu, assim, quando começou a se propagar, né? A história, era uma coisa muito mais manual, né? Então você não tinha nenhum controle rigoroso em relação a isso. Inclusive, eu devo dizer que o meu avô já foi motorista de táxi. E uma vez eu comentei essa história com a minha avó. E ela disse que existem muitas moças do táxi. Mas ela quis dizer isso em outro sentido. Eu tô ligado. Pessoas que... Eu já entendi. Que fazem a corrida e dão um jeito de não pagar a conta. Porque assim, ó, ainda continuando nesse tema aqui que a gente falou, né? Contando a história mesmo, eu digo por mim mesmo. No mínimo ia dar uma confusão muito feia. Porque essa moça não ia sair do carro, né? Porque ali, então, eu tô lúcido que é uma pessoa. E como motorista de aplicativo, eu não saio pra perder. Entendeu? Então, assim, eu não ia deixar essa moça sair sem pagar. Aí eu não sei como é que seria. Se ela ia sumir na minha frente, eu ia ficar mais doido ainda. Ela ia ter que ou se eu chego no outro dia...
Eu chego no outro dia pra cobrar e o pai da menina fala que não, já morreu e tudo. Cara, eu acho que ia ficar mal um bocado de tempo. E assim, só um complemento, né? A questão do... A gente tá falando que ela viveu, né? Nos anos 30, né? Enfim, período de 1915 a 1931. E nesse tempo não existia essa coisa de táxi. Na verdade, inclusive, isso é relatado pelo Valcir Monteiro, né? Um falecido escritor que pesquisou muito essas lendas, né? Paraenses, né? Lendas de Belém. Escreveu o livro Visagens e Assombrações de Belém, né? Ele sempre destacou que esse termo táxi já foi colocado depois, porque na verdade eles chamavam de carro de praça, né? Carro de praça Certo. era o termo utilizado nesse tempo, né? Aí depois, né, veio essa coisa do táxi que onde se deu uma atualizada na lenda, né? Entendi. E assim, por falar até no Valcir Monteiro, sabe, cara, eu conheci ele pessoalmente. Olha que massa Ele aí. foi na minha escola. E foi na minha escola por conta de eu e do meu irmão. Por quê? Porque o que acontece? Nós conhecemos o trabalho dele, ele ia muito na Feira Pan-Amazônica do Livro, que é uma feira que sempre acontece todo ano, né, em Belém, lá no Centro de Convenções, que, enfim, reúne vários estandes, venda de livros, mas e aí vão os escritores paraenses, e ele sempre estava lá marcando presença. E uma vez nós fomos lá, né, e aí a gente viu ele, porque a gente já tinha tido contato com esse livro que eu citei, né, e aí a gente comprou um outro livrinho lá, assim, que era até mais baratinho, porque sempre, na época era, né, pra gente era caro, né. A gente comprou um livrinho mais baratinho só pra ganhar um autógrafo dele. Aí nessa a gente conversou com ele e tal, a gente pegou o contato dele e a gente conseguiu levar ele pra nossa escola, né, que a gente dava no ensino fundamental. E ele deu uma palestra sobre esse trabalho dele, né. E o mais interessante, assim, pra você ver, né, um cara que pesquisava todas essas histórias aí. Mas assim, eu sou meio desconfiado que ele não acreditava nessas coisas não, porque uma menina fez uma pergunta pra ele, teve um momento lá de perguntas, né? Uma menina fez uma pergunta, assim, se ele tinha medo dessas histórias e tal, né? E ele deu, assim, uma resposta que dizia assim, olha, a gente vê tanta coisa ruim na televisão, né? Tanta jornal, né? Só coisa sangrenta. Eu acho que a gente tem que ter medo disso daí. Eu acho que ele deu uma tirada nela, né? Assim, deu pelo tirada, menos, né? mas deu pra sentir, porque eu também fiz uma pergunta em particular pra ele, porque no livro das Visagens de Assombrações é bem legal que na parte final tem algumas fotos, inclusive nesse livro que conta a história da moça do táxi, tem uma foto dele na frente do túmulo da Josefina. Dela, né? Uma foto até um pouco mais antiga, dos anos 90. E assim, eu perguntei pra ele lá sobre a questão porque no livro ele fala muito do tajás, né? Tajás curados, que eram um preparo que se fazia, né? Tendo uma crença. Esse tajá, quando ele era curado, lá com água de carne, algo assim, começava a habitar nele um caboclo, etc, né? E eu perguntei pra ele, porque apareceram as fotos lá de uns tajás que estavam curados, né? Lá na descrição dizia isso. E eu perguntei pra ele se existia aquilo lá, se era verdade e tal. E ele disse, não, isso daí já faz muito tempo, já não deve mais existir. Desconversou, né? Ele fala umas coisas assim que não vai entender que ele, vamos dizer assim, ele tratava isso mais como registros históricos do que como algo verídico, né? Ou seja, ele pesquisava essas histórias porque... Os relatos, né? Tava aí na boca do povo e tal. E aí ele fazia... Compilou tudo pra poder... fazia esse apanhado. Mas agora, assim, dizer se era verdade ou não, ele não entrava nesse mérito. Porque, assim, acredito que... Ele não deixava a opinião dele, no caso. Ele contava os fatos, né? Exatamente. Que é o que a gente faz aqui, né? se contar. Pessoal. Essa é a missão dele. Entendi. Cara, é incrível que... Pô, esse aí é o Valcir Monteiro acabando com a expectativa dos seus fãs. Inclusive, só destacar que o trabalho dele foi muito... assim...
foi muito conhecido, né, em Belém, mas também em Portugal ele teve um certo destaque lá. Imagino. Ele chegou até a escrever livro de poemas também, então, vamos dizer assim, um cara que ficou conhecido por esse trabalho, mas também enveredava por outras histórias, inclusive escreveu até história para crianças, né, então, bem interessante aí a carreira dele, né. E só um adendo aqui, pessoal, que a gente tá aqui, ó, você pode estar curioso, né, a gente vai falar bastante ainda da lenda em si, né, contar os relatos aí mais recentes também. Mas o que acontece? O William tem essa particularidade aí de conhecer Valci Monteiro, né, e tal. Pra quem não sabe, ele é natural de Belém, né. Eu morei um tempo ali no Pará, conheci Belém também e tudo. E por isso nós estamos à distância, né, porque a gente, né, somos hoje atualmente de estados diferentes. Ele continua no Pará, em outra cidade, e eu aqui em Brasília, só pra vocês entenderem, né, a dinâmica aqui do nosso vídeo, do nosso canal aí, modelo aqui de conteúdo, tá bom? E também pra falar aí, se você tá vendo esse vídeo pelo corte, deixa o like, se inscreve no canal e clica também aí na descrição que vai ter o episódio completo para você acompanhar aqui, tá bom? E aí, William, você tem mais alguma notícia aí pra gente trocar essa ideia aqui? Sim, né, a gente vai falar agora do túmulo, né, como eu mencionei, né, que o Valci Monteiro no livro dele colocou uma foto de frente pro túmulo, né, a Josefina Conte, ela existiu de verdade, ela tá sepultada no cemitério Santa Isabel, em Belém, né? Fica ali na área central de Belém. E assim, no túmulo dela tem uma foto dela, né? E esse detalhe é interessante destacar, porque essa foto, logo que ela morreu, né? E foi feita a lápide. Essa foto, ela foi enviada para a Itália, né, para ser gravada no mármore, né? Então, foi algo assim bem refinado, vamos dizer assim, né? E dizem que quando voltou a placa da lápide, né, com a foto, tinha na imagem dela, tava ali preso na roupa dela, né, um broche que lembra um carrinho. Né, um carrinho no modelo típico daquele tempo, né, anos 30. E o que diz é que esse broche não existia na foto original, né? E aí isso acabou, vamos dizer assim, ligando a história dela com a coisa dos táxis, entendeu? Esse tipo de detalhe, cara, alimenta ainda mais, né, a coincidência que vira sobrenatural. Porque, assim, eu posso externar aqui minha opinião? a gente não pode se apegar e nem deixar muita coisa com relatos e coisas que já aconteceram e coisas que outras pessoas falam. Só que vamos lá. Não pode ter acontecido um erro na hora dessa gravação? Pois é. Mas assim, na minha opinião, tá? Inclusive nós vamos colocar a imagem aqui da foto, né? A foto dela. E assim, na minha opinião, cara, esse broche tá lá. Não houve alteração na imagem. O broche. Ah, tu acha que a foto original já tinha o broche? Já tinha o broche. Principalmente se for verdade a questão de que ela ganhava essa viagem, né, de táxi pela cidade no aniversário. Então, realmente. De repente... E assim, com uma forma até de conectar com a forma afetiva, porque era um presente do pai dela, né? Que ele dava tudo. O que eu pensei aqui agora. Então o broche faz sentido ela ter esse broche, não é verdade? Verdade. Por uma questão, né? É toda ali um contexto afetivo, né? Um significado. Então não é nada de absurdo. Com certeza que. Porque assim. Aí a gente entra até no que a família diz. A família dela não confirma essa questão aí sobrenatural, tá? Principalmente, vamos considerar também que é uma família que tinha um certo nome, né? Então não vai querer se envolver numa história dessa. Né? Também. Que foi criada por pessoas aleatórias aí, enfim, né? E aquelas histórias que a gente já sabe, né? Um vai contando pro outro e tal, e aí uma coisa pequena se torna uma coisa grande, né? A Rita Conte, né, que é uma meia sobrinha da Josefina, né?
ela já falou aí em entrevistas, enfim, né, em jornais e tal, né, imprensa escrita, né, que ela a Josefina era lembrada como uma menina que era estudiosa, que era Uhum. querida, né, mas que essa relação com o táxi, isso aí foi inventado pela população, né? Pronto. Temos um veredito familiar. E o Jorge Conte, que também ele é sobrinho, no caso, né? Ele reforça isso, porque o tal broche, né? Ele... Só que assim, ele já vai dizer que o broche, né? Também não estava ali, que pode ter sido um desgaste natural da foto. Assim, dá a entender que ele vem por esse lado, né? Entendi. Mas Ele tenta procurar uma explicação Isso. lógica. Mas Entendi. aquela coisa, né? A Josefina ela existiu, mas foi o povo que criou esse mito aí em cima da questão do De tudo táxi, isso. né? E tudo isso aí, né? É uma família, né, que realmente tem nome em Belém. Tiveram lojas de nome em Belém, né? Não sei se foi lojas ou foi só loja, mas querendo ou não, eram pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo aí elevado. Até porque naquele tempo, né, andar de táxi, né, pela cidade não era barato, né? Você contratar para fazer um passeio na cidade. Tem esses detalhes aí, que a foto foi para Itália, de forma que quando voltou, já estava na foto, impressa, na lápide do túmulo. E aí tem esses relatos de sobrinhos, né? Que falam que não tinha nenhum carrinho na foto original. O outro comenta que ele acredita que foi um desgaste natural, coisa que possa ser que sim, né? Mas eu não tô muito com ele nesse relato. Desgaste natural, cara, porque a gente vê que nitidamente, realmente, eu tô mais com o que você falou. Que possa ser um broche que já estava originalmente na foto. Exatamente. Bom, o fato é que essa história ela pegou, né? Como eu mencionei, ela foi colocada no livro Visagens e Assombrações de Belém, né? Onde tem o registro do túmulo, né? O Valci foi lá, tirou a foto junto com o túmulo, né? E a primeira edição do livro foi lá nos anos 70, né? E aí de lá pra cá, essa Virou lenda, filme. né? Ela virou filme, né? Curta-metragem, fotonovela, enfim, né? E inclusive hoje, no dia de finados, né? Todo ano, o túmulo dela, lá no cemitério Santa Isabel, ele recebe visitas, flores, velas, né? É quase um ponto turístico, né, em Belém. E inclusive até, tipo, não sei se você tem essa mesma coisa que eu, mas eu sou muito ligado a coisas antigas, sabe? Quando eu passei nesse cemitério, eu até quis adentrar, só que eu tava muito corrido e tudo, porque eu gosto, né? Porque pra mim é uma forma de ver como é que foi a vida da pessoa, né? Quando ela nasceu. E lá tem realmente pessoas que viveram muitos anos atrás, né? Tem túmulos muito antigos. E aí eu acho, de certa forma, até legal de entrar, ver a história. Antes eu tinha medo, hoje eu tenho essa questão de sei lá, pra mim como se fosse um museu. Eu não sei se até é errado falar algo assim. Mas é assim, lá realmente tem pessoas assim... Tem pessoas que foram conhecidas na cidade, né? Famílias e tudo mais. Que são dos primórdios, né? De Belém. Isso então mesmo. ali realmente você tem uma parte, né? Dessa história ali. Entendi. Vira até um lugar de devoção, porque tem gente que deixa agradecimento, né? isso Por aí entra- promessa atendida. Isso aí entra numa questão dos santos populares, né? Que são pessoas Ah. que não são canonizadas oficialmente pela Igreja Católica, Verdade. mas que viram santo para essas pessoas e aí vão pedir lá milagre e tudo mais. Mas isso daí é tema para um outro programa, né? Ah, com Porque certeza. também. Vai lá. Inclusive, destacar que eu que sou da área da ciência da religião, né? Uma colega minha, ela chegou a fazer um artigo sobre esse tipo de manifestação, né? De santos populares. Ela chegou a fazer assim, uma pesquisa nesse sentido. E eu não sei se ela foi nesse cemitério aí, porque nesse cemitério tem muitas pessoas que estão enterradas lá que tem uma situação semelhante no sentido de devoção aí, viu? Cara.
Tipo, a minha crença, ela não vê muito por esse lado, sabe? No que eu sigo e tal, tudo. Pra mim, a gente deve adorar a Deus, né? Mas, assim, se é uma coisa já particularmente minha, se a pessoa vê, porque realmente existem diversos fatos na vida da pessoa que a pessoa pode entender que algo contribuiu, né? Pra acontecer alguma coisa na vida dela. Então, eu não julgo, sabe? Eu tô aqui pra viver minha vida, entendeu? Mas assim, pulando pro próximo bloco, né? Antes da gente falar algo mais recente, pessoal, vocês podem ficar aí. Entre o mito e a realidade, William. Vai lá, é com você. Bom, então no fim das contas, diante do que a gente expôs aqui, né? Nós temos duas Josefinas, né? A real existiu de fato, porque o túmulo dela existe, né? Que morreu cedo, né? E isso tá registrado lá. Se você for naquele cemitério, for lá no túmulo dela, você vai ter essas informações lá, tá? E que ela deixou, né, saudades na família, né? E também temos a Josefina lendária, né? Que criou todo esse alvoroço aí por Belém. Que pega o táxi à meia-noite, no seu dia de aniversário, passeia pela cidade e ao fim da corrida, imagina você andar, gastar sua gasolina e no fim ela ainda falar, vem cobrar o meu pai. E aí a gente pode até pensar, né, que existe toda uma questão de que vamos partir do ponto que realmente aconteça isso, no aniversário dela e tal, tudo. Então, lembrando que a gente falou sobre o episódio de Ilhas Encantadas, né? Eu vou usar esse termos aqui. Tá aí no canal, pessoal. Pode assistir. Digamos que aconteça um encantamento com um taxista que faça ele aceitar. Não, tá bom, eu venho amanhã. Sabe? Ó, não quebra o protocolo. O protocolo é eu andar e amanhã você vir descobrir que eu estou, né, falecido há muito tempo. Digamos que realmente exista tudo isso e aconteça. Você chega lá, acontece tudo isso. E pode ser que aconteça ainda nos dias de hoje, não saberemos, né? Mas é um caso muito curioso aí que deixa o motorista apavorado, não é verdade? Exatamente, né? E assim, claro, vamos levar em consideração que mais olhando assim pro passado, né? Havia ainda uma inocência, né? Essa coisa de cobrar depois, né? E só pra te ajudar no teu raciocínio, é importante a gente conhecer que ela, ao usar o nome do pai, ao falar da loja que era famosa, possa trazer aquele ar de acreditar nela. Não, tá bom, é uma pessoa importante, não tem erro. Exatamente, tem essa questão ainda aí. Cabe a cada um, né, acreditar no que quiser, né? Porque todo mundo deve acreditar ou, enfim, não acreditar, e aí vai dar crença pessoal de cada um. Eu particularmente não acredito muito nessa história aí, né? Nós sabemos, William. Eu vejo mais como uma lenda mesmo, uma história que, tem um fundo de verdade, mas o fundo de verdade a gente já identificou aqui qual é, né? O personagem, ele existe, né? Existe. Tem uma história, tem uma família, tem toda uma... O túmulo. Tem o túmulo, então esse personagem de fato existe. Agora, o que se construiu em cima dele, aí já é outras situações, né? E aí se baseia muito naquela coisa do relato, né? E aí relato é complicado, né? Que relato você não tem comprovação, né? Então você vai, ou você acredita ou você não acredita, né? Mas, William, tem o carrinho lá na foto, tem que acreditar. O túmulo. Sim, mas aí dentro daqueles termos que eu falei, né? Por uma questão simbólica, né? Mas a verdade o pai dela, né? Como viu que ela gostava muito disso, né? Deu de presente o broche pra... Não, eu tô contigo. Né? Eu tô contigo. Possa ser que já está na foto original. Mas assim, cá entre nós, dá aquele friozinho na espinha. Depende da circunstância, né? Só um detalhe curioso, assim, né? Pessoal meu, né? Quando eu trabalhava em um projeto aí da universidade lá em Belém, né? Nós fizemos uma atividade num colégio que fica quase do lado desse cemitério aí, né?
E assim, a gente foi montando a estrutura e tal, ficamos lá até aí umas certas horas da noite, né? Não até meia-noite, mas até bem tarde, assim, né? 11 horas, Certo. por aí. E tinha, assim, algumas janelas que estavam de vista pro cemitério, pô. E assim, não vi, tranquilo. Assim, tudo bem silencioso, né? Quer dizer, silencioso entre Não, aspas. é o lugar mais Silencioso entre aspas, tranquilo. porque eu lembro quando eu olhei assim numa janela, eu só ficava ouvindo um radinho. Alguém ouvindo um radinho. É o vigia. Vigia. Diz que é o lugar mais seguro pra você morar. Exatamente. O vizinho não perturba. Mas E assim, principalmente... só pra dizer assim, que eu não só... Já muitas vezes passei na frente desse cemitério, como eu fiz um trabalho assim, do lado. Do lado, vizinho. Não, e sem falar que os vizinhos de Belém, né, gostam de ouvir um sonzão, não só pra ele, pra todo mundo, né? Isso é. E aí, esses vizinhos aí, né, do Isabel, né, como é que é? Santa Isabel o nome do cemitério? É bem tranquilo. Né? Se você me disse que tem informações aí, assim, detalhes mais a acrescentar, né, sobre essa história aqui. Assim, é curioso, porque a gente faz toda uma pesquisa, né, pessoal? O William pesquisa de lá. A gente eu traz um pesquiso resumo Isso. de tudo que já foi contado a respeito do assunto. Né? E claro, colocando aqui a nossa visão a respeito dessa história. Isso. Porque assim, o William até deu uma... Antes a gente troca ideia e tudo, é algo já mais de bastidor que a gente tá trazendo aqui agora pra vocês. O que acontece? A gente ouve, né? Como eu morei no Pará também muito tempo. O William nasceu dentro... Parece que o William é até parente de Visagem, de tanto que o pessoal lá fala de Visagem. Mas assim, o pessoal no Pará, né, no norte, tudo, eles têm muito isso, né? Você vê lendas e coisas que, se você for um pouquinho, faz sentido, como essa história aqui da moça do táxi. A gente não tá aqui pra desmentir ou pra acreditar, a gente tá aqui pra trazer. A gente só reuniu tudo que a gente viu por aí, que a gente já ouviu na história, né? Quem nunca viu é a história de tipo a loura do banheiro e tal, tudo. Então, assim, pode ser coisa que a gente vai trazer mais pra frente. Mas essa moça do táxi aqui é uma particularidade do norte ali, do Pará. Entende? Todo o Pará já ouviu essa história. Isso é uma realidade. E aí, o que acontece? Existe uma pessoa, né, que ela tem um nome aí muito forte aí. A gente tem aí o Ulysses Campbell, né? Que realmente ele traz muitos documentários, ele traz muita particularidades de crimes, né? Hoje no canal dele, ele participa de investigações, ele sempre acompanha muito. Só pro pessoal se eu não me engano. Isso, só para o pessoal se situar, ele assim, tem ganhado grande destaque porque ele tem escrito sobre as mulheres que cometeram crimes, mais especificamente. Isso. Né? Von Richthofen, Isso. Flor de Lis. Isso, Elis Matsunaga. Então, ele tem ganhado destaque por conta disso. Mas ele, né, em entrevistas, em vários podcasts que ele já deu, ele já falou que ele, durante um tempo, ele ia atrás dessas histórias assim, meio, né, insólitas. No jornal que ele trabalhava lá em Belém. No Liberal. E ele tinha o início da carreira dele, com 17 anos, e foi o que trouxe nome pra ele, assim, né? Foi o que repercutiu, uma das primeiras matérias que repercutiu, porque passou no domingo e tal, tudo. Mas assim, o que ele conta, né? Um podcast bem recente que ele foi. Ele conta que ele foi conversar com a irmã da personagem que a gente fala aqui, que não é personagem fictício, é uma pessoa que existiu, Josefina, né? E lá ele se deparou com alguns relatos, né, que ninguém tinha contado ainda. E é até interessante a gente falar que ela faz como a família, né, desmente a história e tal, tudo, porém ela traz umas coisas mais sobrenaturais ainda, entendeu? Uma pessoa que já é mais ali recente. Mas vamos lá, assim, pros fatos. O que aconteceu por alto mesmo pra a Josefina falecer? Tá bom, William? Vou aqui falar. O pai da Josefina, ele era, né, um empresário. Tinha uma sapataria, né, loja de sapatos aí, famosa na cidade lá de Belém. E ele se envolveu, né? Isso, pessoal, que eu tô passando aqui é o que a gente ouviu aí, né, no podcast
do Ulysses Campbell. Qualquer coisa vocês podem ir lá reclamar com ele, se vocês tiverem coragem. Mas aí, o que acontece? Ele começou a se envolver com uma funcionária, né? A mãe descobriu, a mãe de Josefina, começou a ficar triste, né? Ela ficou triste, começou a ficar triste com aquela história. E vale ressaltar que naquele tempo, né? Não muito tempo atrás, né? Até hoje tem essa cultura de que só o homem que trai e a mulher tem que perdoar, né? Tem meio que essa cultura, né? Falando aqui no português mais direto, foi isso que aconteceu, né? Começou a se envolver com uma outra pessoa. A mulher dele ficou triste, foi definhando, né? Ficando mais triste ainda. E a filha, né? Por ser nova também, 16 anos, ela começou, né? A gente não sabe a partir de que momento aconteceu isso em período da vida, né? Mas ela faleceu em 1931, com 16 anos, devido a também começar a ficar triste por conta da mãe dela, que estava triste. Então ela foi, de certa forma, afetada ainda mais, né? Porque ela foi parar no hospital, né? Naquele tempo, né? Não tinha a questão da doença, né? A questão do termo depressão, não tinha. Então, basicamente, o que ela sentiu foi isso, né? Só quem passou por isso, ou já sentiu um pouquinho, ou viveu com alguém do lado que é depressivo, entende a real situação, né? Eu tive um pouco, né, dessa situação na minha vida, sabe? Acontece do nada, você tem vontade de fazer nada, você só tem vontade de fazer uma coisa e eu não vou usar aqui o termo. Você só quer realmente, pra quem entende aí, entender os fatos aqui, você só quer sumir. Você só quer parar de existir. Acho que é o português mais direto. E aí ela veio, né, dessa situação aí, foi parar no hospital e tal, tudo. E isso foi o que levou ela, né, a falecer, segundo o relato aí de Ulysses Campbell. Exatamente, né? E aí daí entra mais algumas questões aí mais surpreendentes. Sobrenaturais, né? Se quiser falar, pode falar. Tá, então assim, o que aconteceu, né, de sobrenatural ali que não tem aí nos relatos nem nada, que foi até uma coisa mais... eu acho que já foi surpreendente como que aconteceu esse definhamento dela, né? Dela ficar triste, ficar pra baixo e vir realmente a falecer. Eu não sabia desse relato. E aí o que aconteceu? A irmã dela, ela não sabe direito ao certo o que foi que aconteceu, mas ela estava no quarto dela, em um temporal que estava caindo o céu lá em Belém, e ela saiu, ouviu, né, um movimento estranho, ela saiu e viu a irmã dela, já depois de falecer, na escada. E a irmã dela falava, né, a Josefina Conte, falava pra ela voltar pro quarto dela, não sair do quarto dela. E aí ela voltou. E nisso, depois ela disse que parecia um sonho, que ela desperta e acorda. Quando ela desperta, ela vai ver a casa dela toda revirada e a porta tá arrombada, né, como se tivesse acontecido um roubo, e a irmã dela meio que avisou ela pra ela não sair do quarto, pra não bater de frente com esses assaltantes, no caso. Olha que incrível. Pois é. E assim, só destacando que isso foi uma história contada pelo Ulysses, né? Quando ele foi atrás dessa irmã pra poder conversar sobre essa lenda, né? Isso e mesmo. aí, essa irmã dela já deve ser falecida, porque isso ele relatou que fez essa entrevista já bem lá, acho que no Foi, início dos anos 90. década de 90. Isso, Foi no na início década de dos 90. por ali. Então, Ele tinha 17 anos. isso, então essa pessoa já é falecida, mas contou esse fato aí. Inclusive na entrevista ele até destaca que, né, a gente mencionou que ela desmente essa história aí, dessa lenda que não tem nada a ver, aí conta. Isso mesmo. E o que ele tinha notado na casa dela, que é uma casa que ele descreve que ficava lá no centro de Belém, naquele centro comercial de Belém, quem é de Belém deve saber, né, do que eu tô falando. Centro comercial onde você tem mais comércios, né, funcionando ali, então você não tem quase residência, mas tem alguns casarões lá, né, que ainda vivem pessoas, inclusive até os dias de hoje, né, que aí herdaram isso daí e tal.
E aí ele foi nesse local, nessa casa dela, e ele percebeu que nessa casa tinha uma foto da irmã. Boa, William. Boa, bem Da lembrado, irmã bem lembrado. falecida, né? A foto, ela estava posicionada num ângulo que da entrada da casa era possível visualizar. E isso acaba casando com um relato que tem nessa história de que os motoristas, né, ao irem cobrar a corrida, eles apontavam para a foto dizendo que foi aquela jovem que embarcou no táxi deles, né? Então, assim, pelo que o Ulisses conta, né? Então, assim, essa parte tem uma conexão com a história que conta por aí, né? Positivo. Aí, né, interessante, né? Ele notou isso daí, né? Apesar do pessoal da família mesmo desmentir totalmente esse Desmentir. Eu acho que é mais pra questão de não ficar, sei lá, é uma família de nome, né? Não ficar engraçado na sociedade. Ou, às vezes aconteceu uma situação ali, né? Que foi muito pontual, mas que acabou gerando esse burburinho todo aí, e aí se criou a história, né? Na verdade, já li isso em algum local, mas eu não consegui resgatar para poder trazer melhor, né? Ela tinha irmãs, né? Uhum. Irmãos, enfim. E acham que pode ter sido uma confusão nesse sentido, né? Na verdade, Pode ser. quem pegou o táxi foi outra pessoa, né? É. E aí mandou cobrar lá na casa do pai dela, né? Mas foi alguém mesmo da família, e aí, como, sei lá, o motorista talvez não tenha reparado direito quem era, e aí teve aquela... Que é normal isso. Que é alguém, que é uma outra pessoa, né? Você não consegue guardar bem a fisionomia, né? Dependendo da circunstância, até porque se foi de noite também, isso acaba afetando, né? E aí ele pode ter confundido e apontado pra menina lá sem saber que ela tinha morrido já. Pra ele receber. Ele queria receber. Então pode ser que a lenda também tenha surgido de uma história dessas, um mal entendido, na verdade, né? É plenamente possível. Plenamente possível. Com certeza. Se a gente pode até fazer assim um apanhado geral do que é a história em si, né? Pra resumir aqui, é uma corrida que é acionada ali no cemitério. E eu partindo do princípio que já era uma tradição, né? Talvez naquele tempo já era uma tradição dos pais, né? Que tinham condições e tal. Mandar a filha, né? Passear pelo táxi, né? Pela cidade. Então, se a gente pensar no que geralmente essas pessoas, elas já têm uma pessoa de confiança, né? Que podem fazer aquela corrida. Pessoalmente, então, assim, se tratando de taxista, que você geralmente, quando tem mais... Tem um número, né, e tal. Isso, aí você já vai com aquele taxista, né? Diferente hoje dos aplicativos, que aí é bem aleatório, né? Isso mesmo. Só que assim, a gente pode até pensar também no seguinte. Pô, quem é que ligaria pra um taxista, vem me buscar aqui no cemitério e tal, tudo? E vamos dar corda pro vídeo aqui. Vamos dar corda aqui pra ideia. Vem comigo no raciocínio. Vamos partir do ponto de que essa moça tava em frente ao cemitério. Ela deu com a mão pra um táxi que tava passando. Show de bola. Vamos partir disso. E aí ela falou, quero passear pela cidade, hoje é meu aniversário e tal, tudo. E aí o cara começou a levar a menina, passeou e tudo. Digamos que é uma pessoa totalmente desconhecida, esse taxista. E aí ele fez ali o percurso com ela. No final, ela deu, né, o bote nele. Ai, cara, tem que ser muito inocente mesmo. É uma história, né, de 1931, né, galera? Então, assim, olha só o tanto de relato que pode ter aumentado e tal, tudo, né? Às vezes foi só uma corrida ali, um mal entendido ali, que realmente aconteceu. Mas beleza, vamos lá. E aí ele deixou lá, ela falou, passa aqui amanhã, pra você entender a história. Passa aqui amanhã e você cobra pro meu pai. Meu pai é dono da sapataria tal. E o cara falou, ok, conheço, tal, tranquilo. Foi. A sapataria conhecida, foi-se embora. E no outro dia, tipo, sei lá, ela falou pro pai dela, né? Falou pro taxista, meu pai não tá aqui agora, mas passa aqui amanhã, eu moro aqui. E geralmente a gente tem essa confiança quando a gente deixa a pessoa na casa, né?
eu moro aqui, você pode passar aqui amanhã e cobrar. Se você voltar um pouco aí, não precisa ser muito tempo não, galera. Isso é normal até. Ó, passa aqui amanhã, não tem um trocado e tal, tudo, a pessoa vai lá e recebe, entendeu? E o cara voltou no outro dia, foi até a casa, cobrou e falou, não, a pessoa não já faleceu, inclusive já faleceu e tal. Aí digamos que o cara falou assim, o cara ficou espantado e falou, inclusive todo ano acontece isso. Imagina, vem taxista aqui na minha porta e a moça que você viu, quem que é? Aí você olha atrás do pai da menina, tem um quadro, ó, foi sabendo aí, entendeu? Então, esse é o relato de hoje, mais uma lenda aí que a gente contou. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostou, William, de fazer essas pesquisas aí e voltar no tempo? Né? Sempre é legal lembrar aí da minha cidade. Apesar de eu não gostar muito, assim, hoje em dia, porque lá tá bem complicado de viver, mas lá guarda essas histórias, né? Principalmente porque você tem lá essa parte histórica, né? Você tem o centro histórico, então você tem muitas dessas histórias aí, né? Mas cá entre nós é muito massa, viu? Aquele centro histórico e tal, tudo é massa. Tem história. Tem história, Belém tem história. Com certeza. E isso faz parte da história. Por isso que eu digo, assim, entrando no mérito, assim, se é verdade, se não é, não interessa. Isso faz parte da história da cidade. Até porque, se a gente for ver, né, o William, ele é cético. E eu tô com o William nessa. Eu sou um cara que acredito geralmente nas coisas, né? É isso aí, né? Mas eu tô com você também no sentido de que, tipo, cara, é uma história de Belém, é um relato que tem procedência, né? Tem a pessoa realmente, né? Que é a Josefina Conte, tem o túmulo, tem o carrinho, né? Que a gente falou que realmente pode ser um broche que estava na foto. Mas, cara, foi muito massa ter vocês aqui. E esse foi o nosso episódio sobre a moça do táxi. Bom, então se você já ouviu essa história em algum lugar, né? Porque afinal de contas, essas histórias elas vão se difundindo e aí se cria versões em outros locais que não sejam Belém, por exemplo, né? Pode ter em outros locais do Brasil, pode ter uma personagem parecida, né? Não com o mesmo nome, mas com, enfim, outras variações, né? Você já viu essa história? Você já ouviu? Então coloca aí nos comentários aí, né? Conte aí o que você sabe sobre essa lenda ou lendas semelhantes a essa daí, né? Algo que você quer ouvir, né? E também, né? Pode indicar aí alguma história interessante aí que a gente não conhece. A gente vai a fundo, vai pesquisar e pode ser que vire um vídeo aqui no canal. Exatamente, a gente tem que trazer essas histórias aí do Pará, porque aqui realmente é muito farto. Tem muita coisa aqui interessante para explorar, né? E tem até uma tem até uma frase que o pessoal fala que gosta dessas coisas, né? Ele diz assim, que não dá pra ser ateu no Pará, porque tem muita visagem. Eu gostei dessa daí, eu nunca tinha ouvido dessa daí não. Mas tem, cara. Tem mesmo. E algo assim que... cara, se a gente ficar aqui, galera, realmente o Pará é rico em história, relatos e acontecimentos. E assim, cara, mais uma vez, eu te encorajo, né? Eu não sei qual será o próximo episódio, pessoal, mas a gente ainda vai falar sobre a Ilha de Colares também, que, cara, tem acervos e acervos de que dão veracidade, né, ao que realmente aconteceu ali. É um lugar muito controverso, porque você teve lá uma situação, né? Teve o registro oficial, mas muitas outras histórias ali surgiram em volta. Tem gente que vai lá para pesquisar, né? Para ver se as coisas acontecem, se tem algo estranho por lá. Mas a verdade é que, assim como essa lenda aqui que a gente colocou, né? A ilha também virou um ponto turístico, né? E essa verdade. história acabou se incorporando ao folclore local. Inclusive até a última sobrevivente daquela época, né? Ela faleceu, né, cara? Ela faleceu aí nesse ano ainda. E foi que realmente há uma
alguém, né, testemunha, né, Uhum. faleceu aí recentemente, né? E vamos considerar que é um fato que aconteceu nos anos 70, então as pessoas, né, algumas já eram idosas e tudo mais, então Verdade. já, vamos dizer assim, morreram porque já faz muito tempo, né? Então já estavam bem É, mais velhas atualmente, né? isso mesmo. Então por isso que, assim, não tem nada de estranho nisso não. Não, Faz não. parte mesmo do tempo. Verdade. E é isso, né? Espero que tenha sido um episódio interessante para você e aguardamos aí pela sua audiência no próximo episódio do Radiola de Insólito. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com a paz de Jesus Cristo. E esse foi o vídeo de hoje.